Olá, este é o Ecocenado e você vai ver nesta edição. Em 12 de novembro foi celebrado o Dia do Pantanal. Apesar de muito pequeno, o bioma tem uma biodiversidade riquíssima e precisa de mais políticas públicas para a sua proteção. Comissão de Meio Ambiente faz primeiro debate para avaliar os avanços da Política Nacional de Saneamento Básico durante a próxima década. Temos um prazo até 2033 para quase a universalização de serviços de esgoto e completamente de água no Brasil. O retorno dos trabalhos da Comissão Mista de Mudanças Climáticas no Congresso. Alunas do ensino médio do SESI Distrito Federal criaram uma tubulação sustentável de baixo custo para ajudar comunidades carentes e a agricultura familiar. E o lugar que abriga mais boto cinza no mundo fica no Brasil. É na cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Animação com hexágonos, aerogeradores e mata ao fundo. Ecocenado. A maior planície alagada do mundo é o nosso Pantanal. Karine Para ajudar Beluso. na proteção da biodiversidade do bioma, é necessária uma lei que trate da conservação, da preservação e exploração sustentável da região. É o que afirma o diretor do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, o professor Paulo Teixeira de Souza Júnior. Ele conversou com a gente direto de Cuiabá, Mato Grosso. Imagem aérea de árvores com flores rosas, macaco em árvore e aves voando. Professor, o INPP foi criado em 2014, mas foi idealizado muito antes disso, né? E no fim do ano passado, depois de um decreto que regulamentou cargos e funções do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele começou a funcionar efetivamente com estrutura própria, né? Eu queria saber como é que nasceu o INPP, em que contexto e qual o objetivo dele? Primeiro eu queria agradecer a você e a TV Senado Paulo pela Teixeira, oportunidade diretor do INPP. de estar aqui dialogando sobre a importância da conservação e uso sustentável do Pantanal. E é exatamente para isso, né, que foi criado o INPP. O Pantanal até a década de 80 estava bastante preservado, né? Depois, a partir dos anos 90, com o processo de ocupação da região desordenada, nós começamos a ter problemas de impactos ambientais no Pantanal. Então, esse grupo de pesquisadores aqui da região se reuniram, procuraram o Ministério da Ciência e Tecnologia para que fosse tomada alguma ação. Então, a missão do INPP é produzir conhecimento científico e formar recursos humanos para subsidiar a tomada de decisão nas políticas públicas visando o desenvolvimento sustentável e a conservação do Pantanal. O senhor pode citar algumas pesquisas que já foram feitas, a relevância delas? Posso falar, mas não estão no âmbito do INPP, são anteriores ao INPP, né? E vão ter continuidade agora aqui no Instituto. Por exemplo, nós temos várias pesquisas na área de ecologia, na área de inventários de mamíferos, de répteis, de peixes, de pássaros. E como é que esses organismos interagem entre si, interagem com o bioma. O bioma Pantanal, ele tem a característica de ser uma área úmida, ou seja, nós temos aqui a interface entre terra e água, e isso também requer técnicas especiais para se trabalhar. Imagem aérea do Pantanal. Nós temos buscado também, além de conhecer o bioma, a gente tem trabalhado também aqui buscando dar sustentabilidade nas principais cadeias produtivas aqui da região, que é o gado, a pesca e que é o turismo. Então, essa é uma ação prioritária que nós vamos perseguir aqui no Paulo INPP. Teixeira, diretor do INPP. Da busca por alternativas econômicas. Nesse sentido, a gente tem
feito pesquisas aqui visando a bioeconomia da região, por exemplo, na produção de fitoterápicos, a partir da biodiversidade pantaneira. Pois é, professor, sobre políticas públicas para o bioma, a gente pode falar a respeito do Estatuto do Pantanal, que é um projeto de lei que está tramitando aqui no Senado, né, que foi de autoria do senador Wellington Fagundes, está sendo relatado pelo senador Jaime Campos, e para discutir justamente a sustentabilidade no bioma, né, para conciliar o meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico, né? Como é que o senhor vê essa proposta? No Código Florestal estava previsto que dentro de 5 anos, cada um dos biomas nacionais teria que apresentar uma legislação federal, né, para os biomas. Qual que é a realidade hoje aqui no Pantanal? Mato Grosso do Sul tem uma legislação, Mato Grosso tem outra. O Pantanal não sabe quem é Mato Grosso do Sul e quem é Mato Grosso. E essas legislações precisam ser harmonizadas. E aí, a elaboração de um marco regulatório federal como este, que o senador Wellington teve a iniciativa de fazer após aquela tragédia que nós tivemos dos incêndios, a equipe do senador buscou, então, ouvir aí, foram feitas diversas reuniões para a criação desse estatuto. E esse trabalho agora do senador Wellington Fagundes, relatado pelo senador Jaime Campos, eu acho que é uma grande iniciativa, porque independentemente de entrar no mérito, se a proposta é boa ou não, ela tem qualidades e tem defeitos, né? Mas a gente precisa de uma lei para o Pantanal, né? Você tentar agradar todo mundo é impossível. Então, a gente tem que aprovar essa lei o mais rápido possível para que tenha esse marco legal que vai nos ajudar bastante aqui na região. E em setembro, a Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado também aprovou uma lei, né, que está tramitando, está indo para a Comissão de Meio Ambiente agora, que prioriza a Amazônia Legal e o Pantanal em relação a recursos, né? Fala dos fundos ambientais relacionados ao clima. E essa proposta fala que o chamado Fundo Clima e os demais fundos associados a políticas climáticas devem priorizar projetos relacionados à bioeconomia na região. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa expectativa da bioeconomia para melhoria tanto da população, né? Como é que pode enriquecer, como é que pode ser bom para o bioma também e para o social, para o lado social. É urgente que se busque Paulo Teixeira, alternativas econômicas INPP. e a bioeconomia é uma delas. Nós temos aqui na região um conhecimento popular bastante diverso, bastante rico, tanto em Mato Grosso quanto em Mato Grosso do Sul, e precisamos então gerar produtos a partir desse conhecimento popular, a partir da biodiversidade, seja a biodiversidade vegetal, seja animal, para que isso se torne uma alternativa de renda para a população, gerando emprego e renda e contribuindo também, no caso dos fitoterápicos, para a melhoria da qualidade de vida da população, da saúde. Essas ações são importantes como nunca hoje. A região empobreceu e nós precisamos de alternativas. Agora, no dia 12 de novembro, a gente celebrou o Dia do Pantanal. Eu queria que o senhor falasse um pouco da criação dessa data e a importância dela. A criação dessa data foi motivada por um ambientalista que alguns anos atrás, acredito que há uns 20 anos atrás, lá de Corumbá, que em protesto tocou fogo no corpo, em protesto contra a degradação do Pantanal. Então, por isso foi marcada, essa data foi marcada como o Dia do Pantanal. Então, essa data, quando você cria um Dia do Pantanal, você chama a atenção para a importância desse bioma. Uma razão importante também são os serviços ambientais. Os serviços ambientais, se você valorar em dólar, as áreas úmidas, elas são de longe as que nos beneficiam mais com os serviços ambientais que são prestados. Então, elas têm uma série de funções que são muito importantes para o nosso bem-estar, para o nosso próprio bem-estar. Na época das cheias, as águas cobrem uma grande área
Então, isso aumenta a área de pastagem para organismos aquáticos que se proliferam nessa época. Na seca, essas águas se recolhem, são formados diversos corpos d'água, e aí são os animais terrestres que vão pastar e se alimentar com isso. É isso, então. Acho que é importante, né, essa data e esse dia. Imagem aérea de duas aves em ninho no topo de uma árvore. A Área de Proteção Ambiental, APA, é uma unidade de conservação geralmente extensa com certa ocupação humana, destinada à defesa da biodiversidade local e à melhoria da qualidade de vida da população. Toda atividade desenvolvida dentro de uma APA está sujeita a regras específicas e deve assegurar a racionalidade e a sustentabilidade do uso dos seus recursos naturais. As APAs podem estar em áreas de domínio público ou privado, devem possuir normas para a realização de pesquisas e de visitação pública e podem ser administradas tanto pela União, por estados ou por municípios, sem a necessidade de desapropriação das terras privadas. Atualmente existem mais de 400 áreas de proteção ambiental no país, que somam mais de 130 milhões de hectares, sendo a maior parte na Mata Atlântica. Falta de investimentos e de eficiência operacional e diferenças regionais estão entre os maiores desafios da meta de universalização do saneamento no Brasil. A Comissão de Meio Ambiente vai acompanhar por 10 anos o cumprimento da Política Nacional de Saneamento Básico. O abastecimento de água tratada, esgoto e coleta de lixo são serviços que, de acordo com a lei, devem ser oferecidos a todos os brasileiros. A Comissão de Meio Ambiente realizou a primeira audiência periódica para avaliação do cumprimento da meta. Temos um prazo até 2033 para quase a universalização de serviços de esgoto e completamente de água no Brasil. E nós temos a Comissão do Meio Ambiente resolveu aprovar o requerimento para avaliar ano a ano a evolução e os avanços da política de saneamento básico no Brasil. Como é que estão as concessões nos estados, nos municípios, se a coisa está fluindo bem, se está faltando recursos, o que está havendo, porque a lei é clara, é até 2033. Nós estamos em 2023, faltando 10 anos. Então, mas 10 anos passa muito rápido. Então, nós temos que ir ano a ano ir cobrando e observando a evolução. Qual é o custo da universalização do saneamento? De acordo com o secretário nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, as estimativas variam. Esse é um dado bastante controverso, né, que é quanto custa universalizar o saneamento no Brasil. Então, nós temos dados, por exemplo, do PlanSab, que estima em 357 bilhões, até dados da Abicom, Sindicom, que levam a perto de 900 bilhões de reais. Os investimentos insuficientes e a falta de eficiência operacional estão entre os maiores desafios, que são agravados pelas desigualdades regionais. Para os estados do Norte e Nordeste avançarem, é preciso, sobretudo, fortalecermos a regulação, né? É preciso ter segurança jurídica para atrair investimentos privados, né? E recursos públicos também, evidentemente, porque senão não será possível a universalização. A Comissão de Meio Ambiente deve elaborar um relatório sobre o cumprimento das metas de saneamento em dezembro. 8 de dezembro nós encaminharemos os relatórios para o TCU, para os ministérios respectivos, para a Casa Civil da Presidência da República, e para quem interessar, e também para os estados, para os governadores de estados. Vamos encaminhar para todos. O Senado analisa a proposta conhecida como Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O texto estabelece normas para a autorização de atividades ou de empreendimentos que usem recursos ambientais de forma efetiva ou potencialmente poluidora ou que seja capaz de causar prejuízos ao meio ambiente. Entre os pontos abordados no texto estão as atividades que não estarão sujeitas ao licenciamento. O projeto também trata dos tipos de licença, como licença prévia, licença de instalação e licença ambiental única.
De autoria da Câmara dos Deputados, a matéria será relatada pelo senador Confúcio Moura e tramita de forma simultânea na Comissão de Meio Ambiente e na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Entre os dias 22 e 24 de novembro vai ocorrer o Legado Amazônico, tecendo redes na gestão de áreas protegidas. Um evento para celebrar os 5 anos do Projeto Lira, Legado Integrado da Região Amazônica, do Instituto IP. A programação vai reunir diversos representantes de instituições ambientais e especialistas. Entre os objetivos está discutir as políticas ambientais diante das mudanças climáticas, identificar potencialidades inovadoras para a gestão de áreas protegidas, compartilhar aprendizados e articular ações futuras e em andamento. O evento acontece de forma presencial para convidados com a transmissão virtual de alguns painéis. Para mais informações e inscrições, acesse lira.ip.org.br/legado-amazônico. Uma solução sustentável voltada para a irrigação em um sistema de agricultura familiar que também pode ser adaptada para a passagem de esgoto residencial. É a iniciativa de 2 estudantes do ensino médio. Você confere agora no quadro Ecoar. Oi, eu me chamo Maria Rita. Oi, eu sou a Karen. Somos estudantes do SESI Senai Sobradinho. Levamos o nosso projeto Maria para Rita algumas Xavier, 17 anos. E ganhamos algumas premiações, como por exemplo, fomos semifinalistas da FEBRASE, que é uma feira nacional de ciências e tecnologia que acontece em São Paulo, anualmente. Também fomos finalistas da Mostra Tech, que aconteceu no Rio Grande do Sul, agora em outubro, que ela também é uma feira anual, ela é internacional de ciências e tecnologia. Lá nós somos premiadas com o Prêmio Projeto Destaque, avaliado e premiado por instituições parceiras, como a Cássio Educação. E vamos explicar sobre o nosso projeto, a Artéria. A Artéria é uma tubulação sustentável de baixo custo, feita com o objetivo de ajudar as comunidades carentes e a agricultura familiar. Mas, Karen, me explica melhor, como surgiu esse projeto? A nossa ideia surgiu após visitarmos o núcleo rural aqui em Brasília. Nele possui um reservatório de água que abastece as principais atividades agrícolas, como, por exemplo, a piscicultura. Mas elas são realizadas por canais abertos ou uma técnica chamada irrigação superficial. Você aí de casa sabe o que são canais abertos? Vou explicar para maior consentimento. Canais abertos são escavações feitas na terra e a água passa por ali diretamente, não tem nenhum tipo de revestimento. Ou seja, com a força ela pode levar nutrientes do solo, o tornando infértil, além de ser perdida no trajeto. Segundo a Embrapa, essa perda pode ser superior a 40%, o que é um grande desperdício para os agricultores. E segundo a Agência Brasil, aqui no nosso país é descartado Karen Farias, 17 mais anos. de 450 mil toneladas de pneu por ano. Por isso, nós resolvemos utilizar como principal material da artéria o pneu. Nós pegamos esse pneu e trituramos ele. Aí ele vira esse pó de pneu que nós misturamos juntamente com o selante de poliuretano. Nós moldamos em um molde de ferro, prensamos na prensa hidráulica e finalizamos com a resina, que além de servir como uma manta térmica, também vai revestir. Estudando um pouco, vimos que as atuais soluções existentes no mercado são as manilhas de concreto, que possuem uma estrutura interior feita de aço para maior resistência. Mas com a movimentação natural do solo, elas acabam rachando. Pensando nisso, fizemos uma estrutura que, além de resistente, seria flexível para a artéria. Utilizamos o bambu imperial. Com os materiais finalizados, levamos eles para alguns profissionais e surgiu o seguinte questionamento: por utilizarmos o pneu em nossa produção, seria possível liberar toxinas para a água? Bom, a água que estava passando por dentro da artéria foi levada para testes de potabilidade em laboratórios, além de testes rápidos para a criação de peixes. E foi concluído que não é possível liberar nenhum tipo de toxina que passa pela artéria para a água. Também fizemos um teste de resistência, utilizando a nossa prensa hidráulica. Nesse teste, a artéria aguentou 2 toneladas e ela ainda continuou resistente e flexível. É perceptível que a artéria é uma tubulação sustentável, tanto financeiramente quanto ecologicamente. A água é vida, use a artéria. A comissão, formada por senadores e deputados para debater as causas, os impactos e as ações referentes às mudanças climáticas, foi instalada no dia 9 de novembro. O senador Humberto Costa foi eleito presidente do colegiado.
A CMMC vai se reunir periodicamente para, entre outras atribuições, monitorar e fiscalizar as políticas de desenvolvimento sustentável, as emissões de gases de efeito estufa pela indústria, agropecuária e pelo setor de serviços e o consumo de combustíveis fósseis e renováveis, práticas que provocam interferências no clima. Nós estamos presenciando hoje, em nível mundial, os efeitos do aquecimento global, das mudanças climáticas de um modo geral, e, portanto, esse tema está na ordem do dia, não é? E a cada dia que se passa, nós observamos que o aquecimento global tem produzido problemas que não são mais para o futuro, são problemas de hoje. E eu acredito que o Congresso Nacional ter a volta dessa comissão, do funcionamento dela, e diante de vários eventos que estão acontecendo no mundo e no nosso país, são queimadas, são enchentes, são ciclones, enfim, discutir, debater soluções, saídas para isso, acho que é uma coisa extremamente importante e é a principal preocupação que essa comissão terá nesse mandato, que apesar de curto, eu espero que seja bastante profícuo. O tema agenda climática, agenda do meio ambiente, Senador agenda Jacques Wagner, PT, do aquecimento Bahia. global, ela é uma agenda mundial hoje. Eu diria assim que ela está entre os 3 principais pontos de qualquer agenda de qualquer governo. A duração da comissão 1 ano, mas pelo menos em tempo de que se debata temas para preparar material para levar para a COP. Existem discussões entre os cientistas se isso são ciclos naturais da Terra ou se isso é causado por interferência humana com as nossas tecnologias, com o envio de gases de estufa ou emissão de carbono, etc. Eu me alinho mais a esse segundo grupo e eu te digo por quê. Se nós podemos fazer alguma coisa, por que não? É mais seguro fazer dessa forma, reduzir emissões, trabalhar no sentido de termos energias mais renováveis e assim por diante. O fato é que as mudanças climáticas existem e elas estão acontecendo de forma bastante intensa. Você vai ver muitos efeitos meteorológicos severos. E qual a consequência dessas mudanças climáticas? Além, obviamente, de aumento de temperatura em alguns lugares, redução de temperatura em outros, secas prolongadas, enchentes, muita chuva. Além disso aí, existem os desastres naturais, que são consequências disso aí. Ou seja, é uma sequência de fatores aí que levam a desastres naturais que matam gente todos os anos aqui no Brasil. Agora vamos focar dentro desse assunto aqui. A Baía de Sepetiba, a 85 quilômetros da capital do Rio de Janeiro, concentra o maior número de botos cinza no mundo. A espécie é considerada vulnerável à extinção, vítima de pesca predatória. Veja na reportagem da TV Alerj. A análise dos animais mortos revela o nível de poluição e contaminação da água. A tela se preenche com imagem aérea de golfinhos no mar. A água tem tom azul turquesa. Um espetáculo. É a melhor forma de definir o balé desses animais na Baía de Sepetiba, em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Em nenhum outro lugar do planeta é possível ver tantos botos cinza como nessa região. Hoje, os pesquisadores calculam que só aqui na Baía de Sepetiba existe uma população de botos estimada em 800 animais. A rotina desses golfinhos tão especiais é acompanhada desde 2009 por pesquisadores do Instituto Boto Cinza. Leonardo Flack, coordenador científico do Instituto Boto Cinza. Não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil. E a gente tem parceiros no mundo inteiro ajudando a gente nas pesquisas, né? Então a gente tem vários estudos publicados que ajudam na conservação não só da população de botos cinzas daqui da Baía de Sepetiba, Ilha Grande, mas também da espécie como um todo. Nós ajudamos a prover dados para poder colocar o boto cinza na lista de espécies ameaçadas que saiu. O boto cinza não é uma espécie de golfinho como o flipper, tão conhecido das telas do cinema e TV. É mais arredio, selvagem mesmo. E costumam apenas se deixar observar de longe. Nada que impeça saltos bem pertinho das embarcações. Os pesquisadores já sabem que as mamães boto dedicam quase que 2 anos de cuidados aos filhotes, coisa rara na natureza. Através de ações do Instituto, é possível fazer passeios de observação desses animais. Se o pessoal vier fazer o turismo com os barqueiros que já foram
capacitados pelo Instituto, né, treinados, eles vão ser orientados o turista não pode, é proibido você cair na água, mergulhar com os animais. Então já tem todo um regramento ali que o próprio barqueiro já avisa e leva de acordo com o que já é nas normas de observação dos golfinhos. Uma das espécies que mais tem sofrido com a degradação ambiental é o boto cinza. Camila Portugal, a população repórter. registrada habita justamente os 500 km² da Baía de Sepetiba. Não à toa é considerado patrimônio natural de Mangaratiba. E análises dos animais mortos indicam que o mar e, consequentemente, os peixes que golfinhos e humanos consomem apresentam índices de contaminação. O boto cinza é uma espécie de sentinela. Por ser topo de cadeia alimentar, tudo que ele come, os peixes que ele come são os peixes que a gente come. Só que a gente pode ver na gordura dele, todos os tipos de poluentes ficam presos ali na gordura dele. Então a gente pode ver se a contaminação está alta, está abaixo de determinado organoclorado, poluente, ou até de metais, mercúrio, cádmio, tudo isso dá para a gente ver na pele, no órgão do golfinho. E, além disso, eles dão essa questão de doenças, né? Avaliar se a Bahia está, como é que ela está no estado geral. Por quê? Durante essa mortalidade, um exemplo, a gente viu várias doenças, inclusive golfinhos com... Golfinho morto. Escherichia coli, a bactéria do nosso trato intestinal, causando pneumonia no golfinho. Ou seja, mostrando que não tem tratamento de esgoto. Porque se essa bactéria que é do nosso trato intestinal, ou seja, as fezes humanas chegando nos rios e vindo parar no mar. Hoje o boto cinza é considerado vulnerável justamente por conta das ameaças que a gente vê que acontecem aqui para a espécie e para essa população, que é uma das maiores, já foi uma das maiores aqui do Brasil, né? Imagem aérea de golfinhos emergindo do mar. Ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, acesse nosso site senado.leg.br/tv. Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Até o próximo EcoSenado. Tchau! Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo, são exibidas imagens da natureza e animais.